A criatura sinistra revelada, o oculto amaldiçoado que me deixou a SSOMBRADO. Mariana sempre acreditou que sua casa, apesar do simples telhado de zinco e das paredes feitas de tijolos expostos, era seu porto seguro. Mas as noites, antes tranquilas, agora se tornaram um pesadelo. Os sussurros nas paredes pareciam se intensificar com cada dia que passava, e as sombras, antes inofensivas, agora dançavam como se tivessem vida própria, risadas distantes ecoando na escuridão. O que está acontecendo? Perguntava a si mesma, enquanto o pânico subia como um gás tóxico em seu peito. Foi numa dessas noites que o terror começou a tomar forma. Depois de um longo plantão como enfermeira, onde salvar vidas se tornará cada vez mais difícil, ela chegou em casa e, ao olhar para o quarto da filha, notou que o boneco de pano consolador nos sonhos da pequena havia desaparecido. Em seu lugar, havia uma oferenda de flores tristes e fios entrelaçados que pareciam pulsar com uma energia sinistra. O coração de Mariana disparou. Alguém a observava, e ela sabia que não era a solidão da favela que a deixava tão apavorada. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Aquela sensação de ser vigiada engrossou o ar ao seu redor. Ao avistar o doutor, um vizinho que nunca falava muito, veio a certeza de que ele sabia de algo. Seu olhar estava sempre atento, rastreando cada movimento na comunidade. Quantas vezes ele a viu entrar e sair, sem que ela percebesse? Mariana se lembrou das histórias que ouviu de suas avós, sobre rituais obscuros e pactos sinistros. Mas não podia acreditar que isso estivesse acontecendo ali, bem sob seus olhos. As noites foram aumentando em tensão. Formas distorcidas a visitavam nos sonhos, e o desespero a poupava de descansar. Naquela noite fatídica, ao escutar um sussurro vindo do corredor, ela sentiu o chão tremer sob seus pés. Armou-se de coragem e seguiu o som, seu coração quase pulando pela boca. Ao se aproximar da porta do doutor, uma luz tremeluzente e um cheiro de ervas se intensificaram. O respirar dela se tornava difícil. É melhor ficar longe, pensou com o corpo paralisado pelo medo. Afundou na incerteza, chamar a polícia? Mas qual seria a chance de serem verdadeiramente eficientes? Mariana estava sozinha, rodeada por fantasmas e segredos. Então, ouvir um batido forte vinda de sua casa afundou suas esperanças. O som reverberou como se a própria casa estivesse viva, gritando por socorro. Ela estava prestes a desistir e correr para a rua quando notou a sombra. Uma presença que a espreitava na escuridão da noite, olhos ocultos, pronto para revelar o que estava escondido. A tensão do momento era palpável. O que realmente estava acontecendo naquele lugar? A circulação do medo a invadiu, e antes que pudesse reagir, a verdade parecia se aproximar, coberta por uma camada de horror. O que Mariana faria a seguir? Confrontar o doutor? Ou se perder na escuridão que ameaçava engoli-la? As respostas estavam mais perto do que ela imaginava, e cada som, cada olhar, podia ser a chave que abriria uma porta ao terror que se escondia, esperando paciente para se revelar de uma vez por todas. Mariana sentiu os músculos tensionarem, cada fibra do seu ser pedindo para que ela fugisse, mas um impulso inexplicável a mantinha parada. O batido ecoava mais alto, a madeira rangia sob pressão, como se algo ou alguém estivesse tentando quebrar a porta. A escuridão se tornava um manto repulsivo, a consumindo, enquanto o ar gelado parecia trazer junto consigo um odor nauseante de mofo e podridão. Ela respirou fundo e, em um ato de coragem quase suicida, decidiu servir de pesca para o monstro que a espreitava. A mão trêmula alcançou a maçaneta e, antes que pudesse voltar atrás, girou-a. A porta se abriu, revelando um corredor que parecia ter se estendido infinitamente. Entre as sombras, uma silhueta se destacou, com uma forma contorcida e frágil. Um grito ficou preso em sua garganta. Quem está aí? Sua voz soou quase como um sussurro,
quebrando o silêncio opressivo. Um par de olhos reluzentes refletiu a luz do corredor. A criatura avançou, e a luz fraca revelou um rosto deformado, com traços reconhecíveis. Era o doutor, mas algo estava muito errado. Seu olhar não era humano, estava tomado de uma ferocidade insana. Eu sabia que você viria, disse uma voz arrastada e sem vida, que não era totalmente dele. Era como se algo maligno o possuísse. Apenas procurando pela sua filhinha. Mariana congelou. O pânico se espraiou por todo o corpo. O que você fez com ela? O doutor avançou, errático, e suas mãos estavam manchadas de terra e sangue. Fez menção de tocar em Mariana, mas ela desviou, lutando contra o impulso de gritar. Mal percebeu que a casa, agora, pulsava ao seu redor, como se estivesse inchando, e em cada batida, uma nova onda de terror a envolvia. Ela está tão feliz agora, o doutor continuou, com um sorriso que mais parecia um gesto macabro. Ela é parte do ritual. Você estava tão ocupada com a vida cotidiana, mas eu não consegui evitar. O espírito a chamou. Mariana deu um passo para trás, sabendo que estava perto do abismo, mas algo em seu interior foi aceso à necessidade de proteger sua filha. Um som de vidro quebrando semelhante a um grito feminino soou atrás dela, e em um impulso instintivo, voltou-se. O quarto da menina, antes uma referência à inocência, agora se transformou em um altar macabro. Os brinquedos estavam dispostos em círculos, flores mortas com um brilho espectral preenchendo o ambiente. O boneco de pano estava ali, mas não como se lembrava. Seus olhos pareciam cheios de peixe em vez de um olhar gentil, o cheiro de carne podre pairava no ar. O que você fez com minha filha? Ela gritou, agora com a voz firme. O doutor apenas reagiu com uma gargalhada estridente. A noite está apenas começando, Mariana. O que você vai fazer agora? Você pode lutar, mas a escuridão é imbatível. Mariana sentiu uma raiva latente tomar conta. Ela mordeu os lábios, o sabor do medo correndo como veneno por suas veias. Uma decisão crucial se formava em sua mente. O que seria capaz de sacrificar para salvar sua filha? Algo brilhou em suas memórias, as histórias de sua avó, sobre a proteção contra espíritos malignos. Era hora de agir. Não posso deixar que você leve minha filha. Ela se lançou em direção ao doutor, seus instintos de sobrevivência à tona, buscando algo para usar como arma. O doutor, no entanto, já se preparava para atacar. A tensão estava elétrica. Com um movimento, algo pesado caiu perto dela, um vaso quebrado, e ao contato com o chão, uma luz ofuscante tomou conta do ambiente. Os olhos do doutor se alargaram e, por um breve momento, o horror se desfez. Mas com isso, o que exatamente havia despertado na escuridão? Mariana sabia que o pior ainda estava por vir. Que forças ela realmente enfrentava? A resposta se esconde em cada sombra e eco em sua casa, e até mesmo os próprios muros poderiam não ser mais seu porto seguro. Mariana estava paralisada, o choque da luz repentina a atingiu como um tapa, fazendo-a hesitar. Em meio ao brilho, a figura do doutor parecia se desintegrar, sua essência grotesca se fragmentando nas sombras. Mas a luz não durou muito, e logo um tremor percorreu as paredes. Ela podia ouvir sussurros, como se a própria casa estivesse murmurando segredos aterradores sobre o que estava por vir. Com o desaparecimento do doutor, a atmosfera mudava radicalmente. O corredor se distorcia, como se tivesse vida própria, pulsando e retorcendo. O cheiro de mofo e carne putrefata ficava mais forte a cada segundo. Mariana ficou com o estômago embrulhado. O que estava acontecendo ao seu redor? Determinada, ela caminhou para o quarto de sua filha, cada passo ressoando em eco alto como um sinal de alarme. Os brinquedos dispostos em círculos pareciam dançar à luz de uma fonte invisível, e o boneco de pano a observava, seus olhos vazios agora brilhando com uma malícia inesperada. Você tem que ir embora, sussurrou a voz dentro dela. Era como se uma parte de sua alma estivesse se manifestando, tentando resgatar a criança perdida que agora estava entrelaçada no ritual macabro. Não é seguro aqui. O quarto parecia um labirinto de horrores. Cada canto embaçado a fazia questionar a realidade. Onde estava sua filha?
A mente de Mariana estava repleta de imagens, uma risada inocente, o cheiro do shampoo dela, o carinho leve de suas mãozinhas. Mas a doçura se evaporava, sufocada pelo terror em que se encontrava. A figura distorcida do doutor surgiu à porta novamente. Ele se movia com agilidade animal, e seu rosto brilhava com um sorriso perturbador. Você realmente acha que pode escapar? A noite apenas começou, Mariana. Ele apontou um dedo magro, e a luz voltou, mais intensa do que antes. A luz era impossibilitada por sombras que pareciam se arrastar, como tentáculos de um ser antigo e faminto. Mariana, sentindo as garras invisíveis do medo, buscou algo para se proteger. Havia uma vela caída em uma prateleira, pegou-a e, sem pensar, acendeu-a enquanto a chama tremulante iluminava o ambiente. O doutor gritou. Seu corpo se contorceu, como se a luz da vela atuasse como um antídoto contra aqueles horrores que se aproximavam. Você não pode me parar. A escuridão não conhece limites. A voz dele ecoava, mais alta e mais profunda, misturando um timbre horrendo de raiva e dor que parecia atravessar a própria madeira da casa. Mariana sentiu seu coração disparar. A estática da energia que pulsava no ar a deixou tensa. Com um movimento rápido, ela ergueu a vela, direcionando a chama contra as sombras em seu caminho. O calor queimava as trevas em seu avanço. As sombras se contorciam, gritando em um murmúrio rouco. Mariana notou que, com cada movimento, uma parte do ambiente se revelava uma presença mais escura, um espírito maligno, envolto em lamentos e gritos cada vez mais altos. Vá para ela! Seus instintos gritaram. Num ato irracional, ela se lançou em direção ao altar sombrio que agora dominava o quarto de sua filha. Mas o doutor estava mais rápido. Ele surgiu à sua frente, a figura grotesca separada da sombra, e com um gesto dispensou uma nuvem de escuridão que a envolveu. Mariana lutou contra o desespero. Eu vou salvar minha filha. Ela pressionou a vela em direção à escuridão, e a casa respondeu com um tremor. Uma onda de energia a atingiu, e as paredes pareciam querer colapsar ao redor dela. Com tudo que ainda restava, ela gritou, espírito que atormenta minha casa, queima na luz da verdade. Um silêncio opressivo caiu, como se o mundo parasse. O doutor hesitou, seus olhos cheios de uma mistura de fúria e temor. Mas, antes que qualquer coisa se resolvesse, o chão começou a rachar, e um grito estrondoso ecoou da própria fundação da casa. O que Mariana havia invocado estava apenas começando a despertar. Agora, cercada pela escuridão crescendo, ela percebeu que cada segundo contava. Para salvar sua filha, teria que enfrentar o que mais temia. A pergunta pairou no ar, o que exatamente ela estava disposta a perder? Mariana estava em uma batalha silenciosa com a própria sombra. O chão, ainda tremendo sob seus pés, parecia querer engoli-la, enquanto o doutor ficava à sua frente, uma criatura distorcida por uma malícia sem fim. O olhar dele, aquele sorriso monstruoso, não saía da mente dela. A cada respiração, sentia a pressão da escuridão a cercar, como se este lugar estivesse vivo e desejasse sua rendição. Quando o piso se quebrou, a lâmina da dor atravessou seu peito. Uma fissura mais larga surgiu, revelando uma profundidade negra, uma boca aberta chamada debaixo da casa que a chamava. Mas atrás daquele abismo, ela ouviu um sussurro familiar, uma voz doce e inocente. Mamãe. A palavra era como um raio de luz em meio à penumbra. Era a voz de sua filha. Maria! O desespero empurrou Mariana para a frente. Ela não podia abandonar a criança, não agora. Com o coração batendo forte, ela pulou sobre a fissura, o medo sendo suprimido por um instinto primitivo de proteção. Naquele momento, a vela fez uma dança frenética, acendendo sombras distorcidas nas paredes, que pareceram ganhar vida. Os brinquedos de sua filha, antes inocentes, agora se contorciam e mutavam em seres grotescos, uma marca da maldição que envolvia cada canto daquela casa. As vozes dos brinquedos se misturaram, ecoando risadas demoníacas. Você não pode vencer! O doutor se aproximou, mais rápido que o relâmpago. Mariana sentiu o ar esfaqueá-la, a presença dele colocando a vida em perigo. Eu vou encontrar minha filha! Ela gritou, virando-se para encarar o doutor. A luz da vela piscou, como reconhecendo sua determinação.
Sua mente gritava para se mover, para agir. Mas tudo parecia lento, como um pesadelo inescapável. O doutor então estendeu os braços, e as sombras começaram a se unir, formando uma figura imensa, uma criatura projetada pelos medos e traumas de Mariana. Seu coração gelou ao ver a silhueta tomar forma, a escuridão criando ângulos impossíveis, olhos brilhantes fixados nela, refletindo uma terrível curiosidade. Esta é a verdade que você temia, Mariana. O que você realmente é? O que você escondeu? Ele riu, um som que ecoou pelas paredes. Era como se a casa estivesse rindo junto com ele. Mariana lutou contra a vontade de recuar. A criatura fez um movimento, e uma onda de pânico a atingiu. Cada fragmento da sua vida se montava naquela sombra voraz, repleta dos traumas que havia enterrado. Ela viu sua infância, suas falhas como mãe, as promessas quebradas. Mas no meio daquelas lembranças tortuosas, ela sentiu um fio de esperança. Preciso da Maria, pensou, e na sua mente, veio a única frase que poderia aniquilar aquele terror. Ela é minha luz. Eu sou forte, afirmou, a voz firme apesar da treva ao seu redor. Mariana então ergueu a vela com toda a força que lhe restava. Eu não vou deixar você me destruir. Quando a luz da chama se intensificou, a figura voraz hesitou, como se estivesse se contorcendo com dor. E naquela fração de segundo, o doutor perdeu a compostura. Ele gritou, sua forma distorcida se fragmentando, rachaduras na sua essência se espalhando como se o próprio terror estivesse desmoronando. A criatura atrás dele estremeceu. Mas antes que Mariana pudesse aproveitar a vantagem, uma nova onda de escuridão se derramou do fundo da casa, mais densa e opressiva. Era como se a terra inteira estivesse se levantando contra ela. Mamãe! O grito de Maria a atordou, ressoando com uma urgência inextinguível. Mariana se virou para a origem da voz, e o desespero a consumiu. A fissura agora se alargava, revelando uma escuridão palpável, como um convite ao abismo. Ela estava tão perto de encontrar sua filha, mas a essência da casa se rebelava. Com a névoa escura avançando, e a figura do doutor resistindo, Mariana se viu em uma encruzilhada. Você tem coragem, Mariana? Ou será que apenas teme a verdade? A voz dele era um sussurro cortante, impregnado de malícia, enquanto os olhos dele queimavam em sua memória. O que ela estava disposta a enfrentar para trazer Maria de volta? A luz da vela tremulou, e o momento decisivo chegou. O que ela escolheria? A escuridão ou a luz? A luta pela vida de sua filha estava prestes a começar e a escolha que faria poderia tudo mudar. Mariana respirou fundo, sentindo o ar pesado como chumbo em seus pulmões. Com a vela na mão, imbuída de um brilho vacilante, ela encarou a escuridão que a rodeava, sabendo que a escolha dela definiria não apenas o destino de Maria, mas também o seu próprio. O que você tem a perder, Mariana? O doutor continuou, sua voz suave como veneno, diferentes grotescas formas emergindo das sombras ao seu redor, dançando para um ritmo incompreensível. Todo esse sacrifício, e por quê? Para se tornar como eles. Ela não hesitou. Com cada batida do seu coração, a lembrança da infância de Maria a impulsionava. Os sorrisos, os abraços. Todas as risadas que compartilharam. Não vou deixar você esmagar isso! Ela gritou. A luz da vela, antes vacilante, começou a brilhar com mais intensidade. A sombra que se formava à sua frente hesitou mais uma vez, mas as risadas demoníacas à sua volta se intensificavam, preenchendo o ar com ecos de dor e desespero. Quando olharam para trás, cada brinquedo se contorceu em seu lugar, revelando faces que pareciam conhecidas a Mariana, mas com expressões retorcidas de angústia. O que é isso? Mariana exclamou, forçando seus olhos a focar. Num canto, um peão girava, liberando um brilho sinistro que refletia a perturbação de sua mente. Um boneco de pano desengonçado soltou um grito agonizante, suas mãos esticando-se em busca de liberdade, como se quisesse escapar daquela prisão maldita. São as suas memórias, Mariana. O que você deixou para trás, o que não superou? O doutor a provocava, deliciando-se com o tormento que a cercava. A energia ao redor dela estava mudando, as sombras tomando forma, um anseio por medo crescente.
Mariana podia sentir a batalha se intensificando dentro de si. As memórias de falhas e medos se entrelaçaram com a determinação de um amor inabalável. Eu sou mais forte do que você pensa. Mariana gritou com uma nova convicção. Nela, as palavras ecoaram como um chamado à vida. Com um movimento decidido, ela balançou a vela em direção à criatura que se formava das sombras, desferindo um golpe inesperado. Um grito estrondoso ressoou, enquanto a luz da chama rodeava a figura que a ameaçava. Antes que ela pudesse reagir, a escuridão se agitou, a casa tremendo sob o impacto. As risadas tornaram-se choros, uma cacofonia de terror reverberando nas paredes, como se as vozes dos brinquedos clamassem por ajuda. Mas a fissura ao fundo da casa se alargou ainda mais, sugando a luz que restava. Maria! Ela gritou, sabendo que o tempo era curto. Eu vou te encontrar! Com um salto desesperado, ela se lançou na escuridão à sua frente. Instantaneamente, foi como cair em um abismo. A luz da vela se apagou, e Mariana sentiu o frio a envolvê-la. O silêncio foi ensurdecedor, interrompido apenas pela batida frenética do seu coração. Mariana, a voz de Maria ecoou por toda parte, uma melodia familiar que a guiava através da escuridão. O calor da esperança pulsava dentro dela, mas o medo a seguiu como uma sombra. A escuridão parecia viva, mudando de forma e sutileza, como se soubesse que ela estava próxima. Então, a visão a atingiu. Uma pequena figura se formou na escuridão, olhos brilhando com uma luz própria. Era Maria, sua expressão misturava medo e confiança. Mamãe, ela sussurrou, estendendo a mão, mas algo a prendia. As sombras a envolviam, tentando puxá-la para alguma profundidade desconhecida. Não! Mariana gritou, o terror se transformando em desespero. Segure-se firme! Com um último instinto de força, ela sentiu sua essência se unir às memórias felizes, e chama renasceu dentro dela. Mas o doutor estava lá, rindo da escuridão, enquanto encarava a jornada de Mariana. Você acha que pode salvar sua filha, mas ela já pertence a mim. A escuridão sempre vence. As palavras ardentes do doutor pareciam se infiltrar em seus pensamentos, e uma escolha terrível tomava forma, salvar Maria ou enfrentar a verdade perturbadora de quem ela realmente era. No olhar de sua filha, Mariana viu seu próprio reflexo, uma mulher que lutava contra as suas sombras. E nesse momento, o verdadeiro teste da luz contra a escuridão se revelou. O que ela escolheria agora? Enfrentando a verdadeira face do medo dentro dela, a casa tremeu mais uma vez, e na escuridão, um muro de sombras começou a se erguer, prenunciando o que estava por vir. Mariana sabia que o abismo estava sedento por sua escolha. O que ela faria, agora que a verdade se expunha diante dela? Mariana sentiu o chão abaixo dela ceder, como se estivesse sendo sugada para um infinito sem fim. O desespero tomava conta enquanto as sombras se aglutinavam ao seu redor, tentando desferir um golpe mortal em seu espírito. Maria! Sua voz ecoou, mas a resposta foi apenas um sussurro fraco, perdido na escuridão. As formas das sombras sussurravam, contorcendo-se em uma dança macabra. Cada movimento parecia trazer à tona os medos mais profundos de Mariana. Ela lembrou-se de cada vez que se sentiu impotente, vulnerável, e isso a feriu mais do que qualquer ataque físico. E ali, no fundo do abismo, ela percebeu que o verdadeiro monstro não era o doutor, mas sim os fantasmas de seu passado que a assombravam. Você não pode salvar ninguém. A voz do doutor se arrastava como uma serpente, envolvendo-a. Você é a falha. A sombra que nunca supera seus erros. Mariana fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez, confrontou sua dor. Lembrou-se de cada lágrima derramada por Maria, de cada momento em que não pôde estar presente. Mas no meio do caos, um novo sentimento surgiu. Amor. Um amor tão profundo que poderia iluminar até mesmo a escuridão mais densa. A luz parecia se intensificar dentro dela, não pela vela, mas por sua própria essência. Com um grito de determinação, ela irrompeu na escuridão e, com a força de todas as memórias felizes que compartilhou com Maria, lançou um raio de luz. Ele cortou o ar, e as sombras hesitaram, os sussurros se tornaram gritos, como se sentissem a ameaça iminente. Eu sou mais do que você pensa,
Doutor! Ela gritou, sua voz reverberando como um trovão. Eu sou mãe. E eu vou lutar. A luz expandiu e revelou um caminho sinuoso através da escuridão. Era um caminho tortuoso, cercado de figuras em sofrimento que se contorciam, representações de suas falhas. Mariana hesitou, mas a imagem de Maria estendida, presa nas garras da noite, a impulsionou em frente. Cada passo era uma batalha, cada respiração um combate contra os demônios que queriam a ver ceder. Quando ela finalmente alcançou Maria, viu os olhos da filha cheios de desesperança. Mamãe, me ajude, Maria implorou, sua mão quase fazendo contato, mas as sombras a puxavam, como se fossem tentáculos frios e pegajosos. Não se preocupe, meu amor. Mariana estendeu a mão. O calor da luz dentro dela aumentava, e com isso, seu grito mais uma vez se fez ouvir. Juntas, somos mais fortes. Mas a escuridão não estava pronta para entregar Maria. Com uma violência incontida, as sombras agarraram Mariana, puxando-a para a fissura. Uma sensação de vertigem tomou conta dela, o peso da escuridão ameaçando engoli-la. Então, uma imagem surgiu em sua mente. Não apenas de Maria, mas de todas as crianças que já brincaram na sala, das risadas que já ecoaram entre aquelas paredes. Ela sentiu a presença delas, unindo forças com seu amor por sua filha. Eu não vou desistir, disse, enquanto sua determinação pulsava em sua voz. Mariana enfiou a mão dentro da escuridão, empurrando-a com a luz que brilhava como a vida, como um farol em meio à tempestade. As sombras hesitaram, e o doutor, de repente, parecendo menos confiante, recuou. Isso não pode acontecer. Você não pode. A fúria na sua voz ecoava como um trovão distante, mas Mariana estava decidida. As sombras começaram a se dissipar. Com um último grito, ela puxou Maria para mais perto, até que a luz finalmente tocou as mãos da filha. Pelo que parecia uma eternidade, as duas se mantiveram unidas, e a luz se expandiu ainda mais. Mas antes que pudessem se libertar por completo, uma sombra colossal surgiu. Era o doutor, com um olhar de desespero e ódio. Isso não acabou. Vocês nunca estarão livres de mim. A escuridão em sua forma mais grotesca rugiu e avançou, ameaçando engolir tudo de novo. Mariana sentiu a adrenalina subir, e a escolha cravada em sua mente. Era agora ou nunca. É tudo ou nada. Ela gritou, enquanto envolvia Maria em seus braços, e juntas, se lançaram na luz. O impacto foi brutal. A luz e a escuridão colidiram em uma explosão de força e desespero. Mariana não sabia se conseguiria aguentar. Mas tinha que tentar. O que aconteceria com a força do doutor e da escuridão agora que sua própria luz estava em jogo? Seria suficiente, a escuridão rugiu, e dentro da confusão, uma nova escolha se formava. Mariana sabia que a batalha final estava apenas começando. O que viria em seguida determinaria não apenas suas vidas, mas a essência da luz contra a escuridão. E nesse momento, no olho do furacão, enquanto o mundo girava ao seu redor, ela percebeu, o que o doutor queria não era apenas vencer, mas mostrar a fraqueza que todos nós temos, e ele estava prestes a descobrir, uma vez mais, que o amor é a força mais poderosa da existência. Mariana e Maria foram tragadas por uma luz ofuscante, uma força palpável e frenética. As sombras rugiram, uma sinfonia sombria de raiva e desespero, mas a luz as envolvia como um abraço acolhedor, uma proteção temporária. As mãos de Mariana estavam entrelaçadas com as de Maria, e ela não tinha intenção de deixar que algo as separasse novamente. Mas então, a escuridão se manifestou de uma forma ainda mais aterradora. O doutor, agora em estado de ódio primordial, começou a transformar-se. A figura dele se esticava, contorcia e, por um momento, parecia um monstro colossal, sua face se desfazendo em um turbilhão de sombras e desespero. Você acha que pode escapar de mim? O que eu sou, ninguém pode destruir, gritou, e sua voz ecoou como um trovão, fazendo a terra tremer sob os pés da luz. Mariana, apesar do medo que a paralisava, decidiu enfrentar o doutor com a única arma que tinha, seu amor por Maria. Não! Você não pode nos ter! O amor é mais forte do que sua escuridão, gritou, o som de sua voz transformando-se em um rugido decidido.
A luz que emanava dela começou a pulsar, vibrando com cada batida de seu coração, iluminando as sombras que cercavam o doutor. A criatura, agora quase completamente formada da escuridão, retraiu-se, como se a luz fosse uma substância que queimava sua essência. Você não entende, não é, mãe? Disse ele com uma voz agora mais suave e manipuladora, um sussurro sombriamente sedutor. Esse amor que você sente, ele é sua fraqueza. Você só está preparando o caminho para sua própria queda. Mariana hesitou por um instante. E se o doutor estivesse certo? O medo começou a se infiltrar, mas ela rapidamente sacudiu a ideia. Olhou para Maria, que a observava com olhos cheios de tanto amor quanto de medo. Mamãe, estou aqui. Juntas, podemos vencê-lo, a menina disse, sua voz um farol de esperança. Com essa luz renovada, Mariana deu um passo à frente. O doutor rugiu de raiva, sua forma se contorcendo enquanto tentava se aproximar. Você não pode me desafiar. Não pode. Estou em cada sombra que você desvia, em cada trauma que guardar. Mas Mariana não se deixou abalar. Você não é nada além de uma ilusão criada pelo meu medo, disse ela, agora mais próxima da escuridão que se contorcia. E com isso, uma onda de força invadiu seu corpo. Sua luz começou a brilhar com intensidade, iluminando cada canto escuro e revelando as sombras como o que realmente eram, meras projeções de seus medos. No entanto, em meio à luz, algo começou a mudar. As figuras que ela havia visto antes, as imagens de crianças brincando, agora pareciam se distorcer, transformando-se em gritos e cenários de dor. Isso é o que você realmente é, Mariana. Uma mãe que falhou. Cada um desses rostos é uma lembrança de sua fraqueza, bramou o doutor. O chão sob seus pés começou a se desprender, fragmentos da realidade desmoronando, como se o próprio espaço estivesse se desintegrando. Mariana sentiu o pânico subir, mas lutou contra isso. Eu sou forte. Eu sou a mãe dessas crianças. E eu vou resgatar Maria. Ela sentiu um novo poder brotar dentro de si, uma combinação de amor e dor, e liberou uma luz ainda mais brilhante, desafiando o doutor. E nesse momento de clímax, quando a luz quase tocou o coração da escuridão, ela teve uma visão súbita. Uma sombra ocultar-se por trás do doutor. Uma forma diferente, uma figura familiar na penumbra. O pavor a atingiu como um soco no estômago. Maria, ela gritou, percebendo que outro ser estava preso junto com a filha nas garras daquela escuridão. Era a criança que parecia nunca ter ido embora. Não pode ser, o doutor então sorriu, um sorriso perturbador. Agora você entende. Não é apenas a sua filha que está em perigo, mas todas as crianças que um dia você não pôde proteger. Você pode ser forte, mas esta batalha nunca terminará. Mariana sentiu o medo se transformar em uma fúria ardente. Não somente pelo que o doutor havia dito, mas pela verdade que agora revelava o seu propósito. E mais importante, uma marca indelével que a fazia refletir. Será que ela seria capaz de salvar não apenas Maria, mas todos aqueles que ela amava? Clareira e escuridão se espalhavam ao seu redor, e o caminho que ela deveria seguir parecia cada vez mais incerto e tortuoso. Mas ela sabia que não poderia hesitar. A batalha estava apenas começando. Que escolha faria agora? Somente uma decisão poderia definir o futuro das crianças condenadas à escuridão. O amor, mais uma vez, deveria prevalecer. Mariana sentiu seu coração disparar. A luz pulsante que a envolvia parecia frágil, como um fio de esperança em meio a um mar de terror. O doutor, com seu sorriso diabólico, dedicava cada fragmento de sua tenebrosa essência a quebrar a determinação dela. As trevas ao redor se contraíram, uma respiração gélida que anunciava a iminente catástrofe. Eu sou a sua culpa. A sua fraqueza, Mariana, gritou o doutor, aumentando o volume de sua voz a ponto de reverberar nas paredes da realidade. E você não pode me vencer, porque eu sou parte de você. Ele avançou, e as sombras se esticaram ao seu redor como tentáculos esperando para capturá-las. Mariana se viu balançando, forçada a encarar o gigantesco reflexo de seus traumas. Alucinações de gritos distantes e rostos familiares despedaçados dançavam nas sombras. Algo dentro dela começou a ceder.
As inseguranças e medos, que uma vez foram apenas sussurros, agora se tornaram gritos ensurdecedores. O que eu fiz? O que eu perdi? As perguntas ecoavam, um lamento que confrontava sua bravura. Maria estava ali, ainda preservando um brilho de esperança em seus olhos, mas a sombra atrás dela parecia mais viva, mais ameaçadora. Mamãe, a menininha murmurou, e Mariana soube que cada segundo contava. Com um impulso feroz, ela gritou, eu não sou você. Você não controla minha dor. Então, em um estalo de luz, uma nova compreensão surgiu. O amor não era apenas uma fraqueza, era uma força. Mariana fechou os olhos e concentrou-se, permitindo que a lembrança de cada carinho, cada riso e cada abraço se tornasse um farol em meio à escuridão. Uma onda de calor percorria seu corpo. Ela estava se transformando, seu amor se solidificando em uma luz incandescente. Vamos, Maria. Pegue minha mão, e ela estendeu sua mão em direção à filha, que hesitou, as sombras puxando-a novamente. Mas naquele instante crucial, o brilho de Mariana parecia despedaçar a neblina obscura ao seu redor. Maria olhou para a mãe, e o espaço entre elas começou a brilhar, desenhando um laço de luz forte e inquebrantável. Com um salto, Maria ganhou coragem e segurou a mão da mãe. A força do amor delas começou a se manifestar, envolvendo-as em um escudo resplandecente. O doutor rugiu, sua forma distorcida se contorcendo de dor. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ele recuou, mas a luz agora iluminava até os recantos mais sombrios de seu ser macabro. A clareza e a força que emanavam de Mariana e Maria começaram a afetar as sombras. Elas se estilhaçavam como vidro, revelando as verdades ocultas e os medos que vinham à tona. Nunca mais! Mariana gritou, e os ecos da sua voz ressoaram como raios de sol na tempestade do doutor. Mas, no auge dessa batalha luminosa, um novo som se fez ouvir. Um sussurro, um lamento que se elevava acima do desespero. As crianças da escuridão começaram a aparecer, seus rostos pálidos e desesperados, buscando o refúgio que Mariana oferecerá. Salve-nos! Por favor! Suas vozes ressoavam em uníssono, e o coração de Mariana disparou. As sombras que se desintegravam agora pareciam revidar, uma energia escura se retorcendo na tentativa de se reerguer. O doutor, uma imagem em agonia, entendeu a profundidade daquela luz. Você não pode salvar a todos. Você não consegue proteger o que não existe mais. Mariana estava à beira do desespero, mas então, ela se lembrou. Eu sou uma mãe, e nunca desistirei. Cada palavra era uma chama, e a luz começava a crescer, mas uma sombra mais feroz estava se formando, uma figura antiga e corrompida que emergia da escuridão ao lado do doutor. Ela tinha que fazer uma escolha. Salvar apenas Maria ou arriscar tudo para resgatar as almas perdidas? A decisão paralisou seu coração, aberto diante do dilema. O peso da responsabilidade a esmagava, e o olhar de Maria, cheio de medo e esperança, a impelia a agir. No auge da escuridão e da luz, próximo ao clímax de uma batalha que duraria uma eternidade, Mariana estava prestes a descobrir o que significava ser uma mãe verdadeiramente e o que mais estava à espreita. Nas trevas do doutor, a batalha por suas almas estava prestes a atingir seu clímax. Mas será que ela teria coragem de seguir em frente? Com o coração pulsando como uma bateria em frenesi, Mariana estava na linha tênue entre a luz e a escuridão. As crianças ao redor pareciam se multiplicar, suas vozes perdidas entre os gritos do doutor e o sussurro ameaçador da figura mais sombria. A presença se definia, um manto negro que retorcia-se em torno da realidade, e a cada passagem, a atmosfera ficou densa como uma neblina sufocante. O que você é? Mariana exclamou, sua voz quase perdida na tempestade. A figura emergente, mais que um mero espectro, parecia ter vida própria, como um monstro há muito esquecido que agora acordava. Os olhos, fixos e penetrantes, brilhavam como estrelas em um céu de desolação, refletindo todos os horrores que Mariana havia tentado enterrar. Eu sou o que você não consegue esquecer, respondeu a criatura com uma voz suave, quase sedutora. Maria apertou a mão da mãe, e uma onda de medo passou entre elas. O doutor, cada vez mais agitado,
agora parecia pequeno perto daquela entidade, um ínfimo detalhe diante do abismo. Você não deve continuar, Mariana! Ele gritou, mas a desesperança em sua voz não tinha mais poder. Essa nova presença, sim, era um desafio definitivo. O que você quer de mim? Mariana perguntou, sua bravura vacilando, mas não se permitindo ceder. Ela já tinha perdido tanto. O que mais podia doer? Eu venho buscar o que é meu, e você me dará isso em breve. A criatura sorriu, revelando dentes longos e afiados, um avesso ao amor que se formava entre mãe e filha. A luz ao redor começou a vacilar, ameaçando se apagar. As crianças, que antes eram vislumbres de esperança, agora pareciam estar se enterrando nas sombras, como se sucumbissem a uma maldição antiga. Não! Não! Eu não vou deixar que você leve elas! Mariana gritou, sentindo a adrenalina combustível de uma maternidade feroz. O amor é mais forte do que você pensa. Com um impulso destemido, ela levou a mão livre em direção àquelas almas perdidas, uma corrente de luz formando-se ao redor delas, como faíscas em uma noite escura. Voltem! Sigam a luz! A luz pulsante se intensificou, e as sombras começaram a recuar, mas a criatura deu um passo à frente, detendo a onda que se formava. Você não pode salvá-las. Elas pertencem a mim. Sua voz ecoou como um rugido, e o chão sob os pés de Mariana começou a rachar, como se o próprio espaço visse e sentisse a agoniante batalha entre luz e escuridão. Ela estava se desintegrando, sua luz não conseguia conter a voracidade do mal. As crianças gritavam, chamando por suas mães, por esperança, e a força de Mariana os alimentava. Mas a criatura se aproximou, deslizando pelas sombras, suas garras prontas para arruinar essa conexão. Você sabe que não consegue. Siga seu instinto, deixe isso tudo ir. Ela sussurrou, e uma dúvida crescente começou a se infiltrar na mente de Mariana. O doutor, agora sem sua prepotência, observava impotente. A transformação estava se desenrolando à frente dele, um show de surrealismo que o deixava em uma posição estranha. Mariana precisava fazer uma escolha instantânea, e os relógios pareciam parar. Salvar os que estavam ali ou permitir que sua própria luz ofuscasse a criatura para sempre? Maria, o que posso fazer? Uma lágrima escapou do rosto de Mariana enquanto a dúvida crescia. A conexão delas se estreitou, e Maria, com a voz firme contra as feridas do mundo, respondeu, nunca me deixe. Desça ao fundo da sua alma e encontre sua força. Naquele instante, uma conexão se formou, e Mariana sentiu a essência de sua filha pulsar em sintonia com o que ela realmente era. Ela compreendeu que precisava enfrentar a própria escuridão, não apenas os horrores ao seu redor. As sombras do passado começaram a se agitar com a luz pulsante da mãe. E no umbral de sua decisão, a terrível verdade se revelava. Você não é só mãe, você é uma guerreira. Mas, em meio a essa epifania, algo terrível se aproximava. Um eco gélido percorreu o ar, e as trevas se preparavam para reagrupar seu ataque. À medida que a luz brilhava, a criatura, em um último gesto de desespero, ergueu a mão. Eu serei a sua ruína. Ela gritou, enquanto sombras se contorciam e se consolidavam em um peso opressor que ameaçava o brilho mais puro de Mariana. O que viria em seguida seria um teste inimaginável, não só contra a criatura, mas contra a própria vontade de uma mãe que desafiará o abismo em busca da luz. No entanto, no mais profundo da escuridão, outro grito se ergueu, um som que reverberava e chamava pelo caos. Uma batida seca ecoou. O que estava oculto se revelaria, a batalha pela sobrevivência das almas perdidas mal começava, e a cena estava prestes a se desdobrar de forma ainda mais horrenda. Mariana estava no olho do furacão, a luz e a escuridão colidindo em um confronto apocalíptico. A figura grotesca do doutor e a nova criatura emergente se entrelaçavam em um jogo mortal, suas essências faimando o chão que pisavam, enquanto o eco de gritos e lamentos ressoava como uma sinfonia de desespero. Mas numa fração de segundo, um novo lampejo surgiu dentro dela. Eu não sou fraca! Construiu sua voz em um grito destemido, cada palavra carregando o peso da dor e da luta. A luz que emanava de seu coração despontou mais intensa, um farol em meio à tempestade de trevas.
Eu sou mãe! Ela gritou, e a energia primordial fluiu, quase tangível, ao redor, encorajando as almas perdidas a se unirem. As crianças que se contorciam nas sombras começaram a se erguer, seus olhares fixos em Mariana uma força revitalizadora, a esperança rente ao medo. Mas a criatura sombria atacou com garras sujas e penetrantes, tentando desmantelar aquele feixe de luz que se formava. Vocês não podem me deter! Eu sou a essência do seu fracasso! Rugiu, a voz ressoando como um trovão, enquanto tentáculos de sombra se arremessavam na direção dela. Eu não sou você! Mariana respondeu, com uma força renovada. Cada palavra era um golpe. O doutor, que antes parecia imponente, recuou diante da força que emanava dela e Maria. A criança, agora ao seu lado, não era mais um símbolo de vulnerabilidade, mas uma aliada, igualmente iluminada pela luz da esperança. Um pensamento atravessou a mente de Mariana: era a aplicação do amor que poderia romper aqueles laços sombrios. Ela estendeu a mão para as crianças: juntem-se. Essa luz é para todos nós. Aos poucos, uma corrente luminosa se formou, entrelaçando-se ao redor de cada pequeno ser. Os risos infantis começaram a pulsar, ecoando pelo ar como uma melodia antiga. As sombras hesitaram e começaram a desfazer suas garras, enquanto o doutor rugia em fúria. Isso não é possível! O terror brotava em sua voz, ágil como serpentes. Precisamos juntos. Amor é a resposta. Mariana insistiu, e a luz crescia até se tornar um sol radiante. A criatura imensa se desfez em pedaços diante daqueles feixes de amor, uma onda de luz iluminando o ambiente e revelando que era real as memórias e os sonhos não cumpridos. Mas a batalha estava longe de ser ganha. A presença do doutor não havia desaparecido e, em um último movimento de desespero, ele avançou, desesperado. Eu sou parte do que você é. Para me vencer, você precisa me aceitar. E num lampejo, Mariana lembrou-se de todas as frustrações, inseguranças e medos. O doutor era a personificação da sua dor, mas também de sua superação. Era verdade, ela havia fracassado em muitos momentos, mas também tinha se levantado, brigado, e acreditado em um futuro melhor para sua filha. Você não me controla! Disse a mãe, agora enfrentando o doutor, sua essência ardendo com cada palavra que saía de seus lábios. O chão tremeu e a casa, antes uma prisão, tornou-se um templo de luz. As paredes começaram a brilhar, iluminando cada canto escondido do terror. Eu aceito a dor, mas não serei dominada por ela. Eu sou luz. Eu sou o amor. Ao proferir essas palavras, um brilho ofuscante se formou, tornando-se uma onda avassaladora que explodia em todas as direções. As sombras gritaram, uma cacofonia de desespero, enquanto a luz consumia cada fragmento de escuridão. A figura do doutor se retorcia, suas formas se desvanecendo, até que, com um grito final, ele se evaporou em uma nuvem negra. Um silêncio poderoso envolveu o ambiente, e Mariana caiu de joelhos, ainda segurando a mão da filha. Nós conseguimos, amor! A voz dela tremia, mas os olhos refletiam uma paz que há muito tempo não sentia. Eu sabia que você era forte, mamãe. Maria respondeu, colando-se nos braços da mãe. Mas as crianças, agora livres, mostraram-se ao redor, sorrisos luminosos iluminando a escuridão restante. Mariana percebeu que o amor não apenas havia libertado sua filha, mas também todas aquelas outras vidas que carregavam feridas invisíveis. O ritual não era só sobre expurgar um terror, era sobre cura e libertação. A casa, agora tranquila, iluminada pela luz do sol que começava a brilhar através das janelas quebradas, parecia menos um cárcere e mais um espaço de renascimento. Mariana sabia que a jornada para ela era contínua, uma história que ainda estava se desdobrando. E ao olhar para sua filha, ela entendeu que, apesar das sombras, a luz sempre encontraria um caminho. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as histórias exclusivas de terror que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história. Comente abaixo suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão.
O momento é agora, não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Verdadeiros fãs de terror entendem que cada ação faz a diferença. Vamos lá!